movimento Defenda São Paulo começou? Começou brigando com o shopping center que o Maluf queria fazer no final dos anos 80, onde hoje é o MUBI, lá na Avenida Europa. Então o pessoal daquele bairro se revoltou com a tal da história e aquilo começou, como vocês, a inchar e a gente aparecer e as pessoas se reunirem para ver quem conhecia no governo, quem conhecia o Maluf, para a gente conseguir imprensa, enfim, para conseguir acabar com essa ideia nefasta do shopping center no terreno, que é o terreno do MUBI, que quando o bairro ali, a companhia fez Jardim América, Jardim Europa, e eu sei que a briga foi fantástica e nós conseguimos com que o Maluf desistisse da ideia. E aí surgiu o movimento Defenda São Paulo ainda informal, a gente não tinha estatuto nem nada, porque era alguma coisa um pouco anárquica. O professor Cândido Malta, que é um urbanista, professor da FAUSP, mais ou menos que liderava, mas ele não era, que acho que nem você, é uma pessoa super organizada, e a coisa foi, o estatuto da formalização da entidade demorou, o Defenda foi fundado formalmente em 92. A formalização, na minha opinião, é uma coisa importante, porque tem vários movimentos que não são formais. Não tem estatuto, porque o estatuto é muito fácil. Não são representativos. O estatuto, eu posso mandar, eu faço parte aqui da Associação Unidos das Bandeiras, que foi uma associação de bairro residencial, que é aqui pertinho, e já começou bem organizada, porque quando você se formaliza, você tem uma série de prerrogativas, você tem direitos jurídicos de acionar, entrar com ações judiciais contra aquelas coisas que estão... Em nome do todo. Em nome de todos. Você pode entrar com ação civil pública, depois cada entidade, a nossa Constituição foi muito importante, porque a partir de 88 ela estabeleceu uma figura chamada ação civil pública, que são as ONGs, as entidades que podem ajuizar esse tipo de ação e não tem custas. Então, por exemplo, se tem um prédio aqui, que a gente acha que esse prédio é irregular, nós estudamos, anotamos todas as irregularidades, entramos na justiça e por algum motivo a gente perde a causa, a gente tem que pagar os advogados, tem que pagar as multas, tem que pagar a indenização eventual para a construtora. Numa ação civil pública você não paga nada. Então é muito... E depois tem outra coisa. Vocês vão ver que nesse diálogo nós falamos, eles fingem que nos ouvem e a gente só consegue alguma coisa na base da ação judicial. Um grande aliado nosso é o Ministério Público, que a gente faz as demandas para eles, algumas vezes, quando a causa é de interesse geral da cidade, eles mesmos fazem ação judicial. Quando às vezes é alguma coisa muito específica do bairro ou de um grupo, eles não entram, eles só entram em causas gerais. Aí a gente mesmo que faz essa ação judicial. E é como a gente consegue alguma coisa. Porque essa coisa da cidadania, isso a gente está construindo há 20 anos, é muito difícil. A prefeitura, que é quem a gente tem os grandes embates, eles nos recebem, os secretários nos recebem, ouvem, mas não mudam nada, porque todo o esquema de poder nos exclui completamente, porque o grande capital, e no caso da cidade, quem lida com a cidade, o capital imobiliário, é quem paga para os vereadores se elegerem, paga as campanhas, paga para o prefeito. Então o Kassab hoje é o maior representante do grupo imobiliário que nós já vimos. Eu nessa história toda, nesses 20 anos, já passei por vários prefeitos e nunca teve um prefeito tão claramente exercendo o seu poder a favor de um pequeno grupo econômico como agora.
Então você tem claramente quem são as empresas, quem são as pessoas, quem sustenta o Kassab e para quem ele governa. Ele não governa para a gente. É uma coisa assim claríssima. Nesses 7 anos, né? Vocês dois aqui estão faz tempo. Nesses 7 anos nós notamos claramente que as decisões, as leis, os projetos, a contratação de projetos é feita para atender um único interesse, o interesse desse grupo. A mídia, ela ajuda até certo ponto. Quando depende do jornalista, isso mais ou menos vai, mas quando depende da editoria, a coisa... A editoria está comprada. A editoria paga. São Paulo tem uma característica, ela é uma cidade muito difícil. Ela demanda muito tempo para a gente sobreviver, para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente ter lazer. Então, tudo isso, a cidade consome o nosso tempo. Então, sobra pouco tempo para a gente militar e para a gente pensar. É verdade. A gente vê nos nossos bairros, aqui a minha associação, essa do Jardim das Bandeiras, ela tem 360 imóveis, é um bairro que foi planejado nos moldes da Companhia City, né? Então, um bairro residencial, horizontal, com bastante área verde, e tem 360 imóveis, mais ou menos 120 pessoas são associadas. Então, é importante criar um estatuto, ter cobrar mensalidade, porque nós precisamos de dinheiro para tentar essas coisas. O nosso trabalho voluntário é muito importante, mas a gente tem que pagar advogado, a gente tem que pagar uma série de coisas, panfleto, enfim. Você tem que manter minimamente a entidade formalizada e ela tem que sobreviver com dinheiro. Então, essa minha associação, Jardim das Bandeiras, ela começou com o estatuto, ela começou já pegando os associados, ela já começou mandando boleto, as pessoas pagam R$40 ou R$60, e aí depende de como faz isso. Então, ela já começou organizada, isso facilita muito. É como se fosse uma pequena empresa mesmo, que tem que ter uma sede, enfim, um telefone, endereço, esse tipo de coisa é importante para a coisa deslanchar. Bom, então, o Movimento Defenda São Paulo, que é uma entidade maior, que congrega várias entidades de bairro, porque depois desse negócio do Maluf, também foi aquela história, outras entidades começaram a se organizar. Então, começou com o pessoal, a Associação dos Jardins, né, Jardim América, Paulista e Paulistano. Depois isso foi crescendo, e o próprio Defenda foi ajudando outros bairros a se formalizarem, a virarem uma associação e a gente conseguir lutar.